Gente, eu tive a curiosidade de monitorizar os meus níveis de glicose para saber como que anda meu metabolismo no estresse que eu estou passando. Então a gente tem trânsito, a gente tem velocidade das coisas que está muito rápido, a gente está dividindo um segundo para colocar milhões de coisas num segundo para ser realizadas. Tem filho, tem marido, tem paciente, tem aspecto de casa, né? Ou seja, a vida está corrida e isso tem impacto no nosso metabolismo porque na verdade a célula está reagindo a todas as situações. Ela está reagindo ao que você come, ela está reagindo ao entorno, ela está reagindo à falta de sono, a um sono adequado, à falta de exercício, a um exercício adequado, ela está tendo que produzir as coisas para dar uma resposta ao momento que você está passando, às situações em que a máquina está passando. Então eu resolvi testar com esse monitor contínuo de glicose, que até vou colocar o nome aqui para vocês. Quem tiver interesse, eu acho que é válido, porque ele é normalmente prescrito para monitorização de glicose dos pacientes que são diabéticos, que são insulino dependentes, tá? Para corrigir as doses de glicose com insulina. Eu acho que é um uso restrito do que poderia ser amplificado. Então, eu vou colocar até aqui para vocês o nome dele, tá? Encontra aí, não estou fazendo propaganda de laboratório, quem dera se eu tivesse, eu não tenho conflito de interesse. Freestyle Libre, que é o único que está disponível aqui no Brasil, mas lá fora a gente encontra outros tipos. E eu resolvi quis ter o conhecimento do porquê eu estava tão cansada e esse impacto da minha vida, da vida corrida, o que é que estava fazendo no meu metabolismo, ou seja, o que estava acontecendo. E tem gente que não gosta, tem gente que vai ficar muito ansioso de saber a verdade. Eu já sou do lado do pessoal que gosta de conhecer a verdade e não ser iludida, tá? Então eu resolvi me monitorizar. Aí eu coloquei em mim, tá? Coloquei esse dispositivo, que é o que eu falei para vocês, que é o único disponível no país por enquanto. Eu acho que vai vir a concorrência, a gente está tendo um melhor entendimento. E fui ver. Então aqui dá para ver dia 20 de dezembro desse ano. O impacto de... Olha as glicemias. Quase, aqui é o começo do dia. Então aqui, 9 horas da manhã. Não, menos, 7h30 da manhã. Então, eu tinha acabado de comer, a gente espera uma glicemia mais alta, mas 163 para quem comeu ovo, né? Café preto, pão sem glúten, sem açúcar, sem lactose, não era esperar uma glicemia tão alta assim, tão rapidamente. Já tinha que levar a menina para a escola, a minha mãe estava passando mal, coisas de escola, tem trabalho para fazer, etc. Eu estou reagindo, tá? E a glicose não baixa. Sabe quando que ela foi baixar? 4 horas da tarde, porque eu não almocei, eu estava de jejum. E a glicose não baixando, aqui eu estou trabalhando, estou preocupada, estou resolvendo coisas. E aí que ela foi abaixar, então aqui, 17 horas, é a hora que a glicose baixou. Aqui, 166, foi depois de 20 minutos após uma alimentação, que eu cheguei em casa 4 horas da tarde. E ela não baixou depois de 2 horas, 19 horas, olha o gráfico diário. Então aqui no verde é o ideal. Então eu estou a maior parte do dia fora do ideal. E a alimentação é o mais fácil, porque são 3 coisas que aumentam a glicose. A alimentação, processos inflamatórios crônicos ou agudos, tá? Todo mundo com inflamação aguda tem elevação de glicose, porque a defesa está precisando de mais combustível para te defender, então isso é óbvio, tá? E estresse crônico prolongado. Então, dessas 3 coisas que elevam cronicamente a glicose, que, de novo, a alimentação, inflamações crônicas ou agudas e estresse prolongado, essas condições matam, porque elas estão mandando para o sistema uma informação de que há uma necessidade de uma produção de glicose extremamente rápida pelo sistema. Ontem foi dia 25, então já estou tendo uma modulação do meu estresse. Olha já a melhorada, já houve uma desaceleração. Hoje, vamos ver hoje, se eu tenho registro de hoje. Hoje é dia 26, esse é o registro de hoje.
Eu tô filmando, vamos ver qual que é o impacto aqui, curiosidade, se isso aqui tá me fazendo bem ou mal. Tá me fazendo até bem, ó, gente, filmar, a glicose tá dando 98, esperava uma glicose mais baixa, mas tem um estressinho subjacente. Então isso é pra gente mostrar que o metabolismo, ele é dinâmico. Aquelas 27 bilhões de reações químicas que ocorrem por segundo, são secundárias à necessidade celular. Então você imagina se eu vejo um leão e um poodle. Aí eu absorvi aquela imagem por um sensor chamado visão. Então o órgão de sentido mais importante do cérebro é a visão. A visão vai me refletir, vai mandar essa informação para as minhas memórias no hipocampo. O hipocampo tem esse registro de que o leão, gente, é um leão, não é um poodle não. Porque se eu não tivesse esse registro, eu ia falar, ah, gente, que lindo esse animal, deixa eu abraçar ele, que lindo esse cabeção. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho um registro de que aquele animal é perigoso. Então eu chequei no hipocampo e mandei para o córtex executivo para que ele faça alguma coisa, tome alguma decisão. E quem tem que tomar decisão são as nossas células. Então o córtex executivo manda para a periferia, né, aquele comando de ação. Entendeu? Libera cortisol, libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, fica pronto para a guerra, corre, foge, ultrapassa. Só que esse estado é pontual, ele não pode ser mantido porque ele desgasta a máquina. E a gente vê isso muito facilmente num controle de glicose contínua, num monitor. Então você está no trânsito, você vai ver que a sua glicose sobe. Você está atrasada, você vai ver que a sua glicose sobe. E no final do dia, você ficou com ela muito mais alta do que deveria, entendeu? E acaba tendo um estado de resistência insulínica que a insulina não vai dando conta de acomodar essa glicose. As células não querem mais, essa glicose já foi usada e a glicose está persistentemente alta. Então, esse estado começa a ter uma pane energética, porque a célula precisa da glicose, mas ela não obedece à insulina, tá? Então, a glicose fica toda na circulação. Isso é a resistência insulínica. Então, para você ter uma ideia, a insulina é tão importante, mas tão importante, deveria ser o hormônio que a gente mais deveria estudar. É o hormônio que rege o estoque. Então, ela dá a ordem para a célula acumular, crescer com o que ela está dando. Então é muito engraçado, você pega uma placa, uma caneca de açúcar, água com açúcar, e põe vários tipos de célula lá, uma célula muscular, um neurônio, uma célula adiposa, e põe essas células nesse suco, nesse banho de açúcar. E daqui a 2 horas, 3 horas, no dia seguinte, você volta para ver o que aconteceu com aquela célula. Sabe o que aconteceu? Nada. Elas estão murchinhas, iguaizinhas e às vezes até menores, porque faltou combustível, ela não tinha outro aporte energético. Então, gente, aí vem a ideia, né? Eu estou me monitorizando aqui continuamente. Se a gente dá insulina nesse banho, injeta insulina nesse suco, dentro de 2 horas a célula já está grande, estufada, balonizada. Significa que ela comeu o açúcar que ela estava banhada. Se não tiver insulina, ela não come. A insulina é que faz a glicose entrar para dentro da célula. E quando a célula para de ouvir a insulina, o que acontece com ela? Ela fica sem a energia, toda a glicose fica na circulação, porque ela está sem energia, porque ela não escuta a insulina mais. Então eu preciso de um outro aporte energético que não seja glicose, porque a célula não quer ouvir mais insulina e a glicose só entra na célula a partir da insulina. Qual é o outro aporte energético que a célula tem que usar para ela não morrer, já que ela não está escutando a insulina? Gordura. Então, gordura é a chave do tratamento da resistência insulínica. É a chave que tem que virar, né, em nós médicos, em nós profissionais, para que a gente recomende, né, um jejum intermitente sem pane energética,
um jejum em que o paciente fique a maior parte do tempo com boa qualidade energética para as células que estão deficitárias em energia, você vai dar outro tipo de energia que não é glicose, energia que realmente tem alta octanagem, maior qualidade e que todo o sistema vai funcionar perfeitamente, porque se ele está resistente à insulina, ele não está usando glicose. E se ele não está usando glicose, ele precisa de outra fonte de energia. E essa fonte de energia só pode ser a gordura, porque a proteína ela é estrutural, ela não pode ser queimada como fonte energética. Então isso que eu estou aqui parando para chamar essa atenção, da necessidade do biohacking ou do biohacking, né, com todos os sensores periféricos que a gente puder ter, né, eletroencefalograma, aquele frequencímetro, smartwatch, monitor contínuo de glicose, ou seja, tudo que a gente possa fazer para ter uma noção melhor de como a gente está funcionando, acho que a gente deve fazer antes de uma manifestação clínica, que uma manifestação clínica apareça. É essa mensagem aí que eu queria deixar para vocês.